Estapafúrdio. Estapafúrdio? Estapafúrdio. Estapafúrdio. Você é um dos milhões de brasileiros que se depararam com um bebê falando essa palavra na internet. Essa e muitas outras. Olha só. Oftalmologista. Fonoaudióloga de Londres, Saúde. Essa família brasileira que conquistou tanta gente com esse excesso de fofura mora aqui em Londres e eu resolvi fazer uma visita para conhecer melhor essa história. O microfone da Alice e o fio da Alice. O fio da Alice. Então é nesse parque no noroeste de Londres que eu acabei encontrando a Alice e a mãe dela, a Morgana. Vamos começar do começo. Como foi o início? Do vídeo caseiro para a família, para amigos, até viralizar nas redes. Comecei a fazer vídeos dela no Instagram para compartilhar com a família e com o pessoal que mora no Brasil, desde que ela nasceu. O primeiro vídeo que viralizou foi em fevereiro e aí foi uma sequência, foi muito rápido. Bárbara, cenoura. Ela tá brincando como se ela estivesse brincando comigo, geralmente, e eu acabo filmando ela, então isso acaba ficando muito natural. Claro que os vídeos esses que viralizaram das palavras foi uma brincadeira que a gente fez. Liquidificador. Liquidificador. Ela até pediu, né? Ela pediu palavras difíceis de você. Como eu já tinha brincado com ela antes disso, aí ela lembrou e ela pediu para fazer de novo. Quer falar as palavras? A sensação que dá é que a compreensão dela também é muito boa, mas deve ter palavras que são difíceis de explicar ainda para ela. Essas palavras que ela falou no desafio, a maioria delas ela não conhece o significado. Otorrinolaringologista. A gente explica quando faz parte de um contexto. Essa daí da brincadeira a gente não chegou a explicar porque não tinha contexto, né? Na verdade são palavras, que nem nós. Tem umas que eu nem sei o que significam. Exato. Agora a outra palavra. Eu sou grego e alemã e resolvi até falar algumas delas. Esquistoso... Não? Não? A mamãe não sabe falar, filha. É assim, esquistossomose, é isso? Se não consegue... Se fala... É difícil. Quando a gente percebe que ela tá meio confusa, digamos que ela quer uma coisa e a gente... que não é para ela pegar, a gente explica por que ela não pode, digamos assim, ou porque ela deve fazer alguma coisa e a chance dela fazer aumenta muito. Por que a gente come brócolis, Alice? Para ficar forte. Um dos vídeos que viralizou bastante foi o do brócolis, que ela não estava querendo mais comer, e daí eu fui explicar para ela por que ela tinha que comer. Não, tá, e começou a comer, porque faz bem para a saúde, começou a comer. Faz muito bem para a saúde. Isso mesmo. Ele tem muitas vitaminas. Eu imagino que vocês têm que prestar atenção o que vocês estão falando em frente dela, né? Porque ela capta tudo e repete. Sim. Já aconteceu algo assim? Eu acho que sim, né? A gente normalmente presta atenção no que a gente está falando na frente dela, mas às vezes acontece, digamos, alguma coisa assim que irrita a gente, e ela tá por perto, a gente, ai, que saco! E ela, que saco! Agora ela já falou isso outras vezes, então nem tô mais preocupada. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo. E quando a Alice falou a primeira palavra dela, que idade tinha e qual palavra foi? Eu lembro que lá por uns 8 meses ela falava tatata para batata, então eu tô considerando que foi por aí mais ou menos. Agora ela tem quantos anos? Ela tem 2 anos e 1 mês. Com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, eu percebi que ela estava falando praticamente tudo que a gente falava com ela. Ela repetia as palavras que a gente falava, ou pelo menos tentava, né? Não saía às vezes perfeito, mas ela tentava. Nesse período ela começou a falar frases também, de até 9 palavras, o que não é comum para a idade. Então foi nessa hora que a gente percebeu que ela tinha uma facilidade com isso, que ela gostava disso e que estava precoce com relação às outras crianças. Então vocês falaram provavelmente bastante com ela também em casa. Sim, a gente conversa muito com ela. Tem um ratinho na geladeira. Tem um ratinho na geladeira? O que ele tá fazendo? Comendo batata. Desde que ela nasceu, a gente
conversa como se ela entendesse. A gente fala para ela o que a gente está fazendo. O que a gente vai fazer agora lá no banheiro? Escovar o dente. Pegar comida. Comer o dentinho. Tudo isso. Tem que cair. A gente viu durante a pandemia, infelizmente, uma experiência bem diferente da sua. Crianças com essa faixa etária com dificuldades de fala. A gente sabe que é uma experiência única, mas qual seria a sua dica? Eu acho que talvez a pandemia tenha prejudicado as outras famílias em que os pais precisavam trabalhar e não conseguiam acabar dando atenção para as crianças. Então não é uma tarefa fácil, porque às vezes os pais não têm condições mesmo de dar essa atenção que eles precisam nessa idade. Eu acho que acaba que as crianças ficam muito tempo na frente da televisão ou de celulares, e isso é comprovado. Tem pesquisas que mostram que o excesso desses aparelhos eletrônicos podem prejudicar o desenvolvimento da fala e pode acabar atrasando. Ela não vê nada de televisão e nem usa nada do celular, ela nem sabe que isso existe praticamente. O celular sim, porque ela vê a gente usando praticamente o dia inteiro, mas a gente tenta não deixá-la usar. Às vezes ela quer tentar pegar para fazer alguma foto, que ela vê a gente fazer foto, mas é o limite mínimo, assim. A gente logo tenta tirar dela, ela não sabe mexer porque a gente nunca deixou, então ela não tem contato com telas praticamente. E vocês só falam português em casa? Só português em casa. Ela já foi exposta ao inglês também? Muito pouco. Provavelmente ela vai ter quando começar a ir para a escola, que talvez seja esse ano ainda, mas a gente imagina que daí vai ser onde ela vai ter o contato de verdade com o inglês e vai aprender inglês. Vocês estão muito expostos nas redes. Vocês se preocupam com isso? Sim, eu tenho bastante cuidado no que eu compartilho, porque às vezes as pessoas têm a sensação de que eu estou compartilhando tudo que ela faz e que eu estou o dia inteiro filmando ela. Só que na verdade o que eu compartilho ali são 2, 3 minutos do nosso dia e que eu seleciono com muito cuidado. Se ela está num momento de choro, por exemplo, que ela está triste ou está irritada, eu nunca vou filmar ela e colocar isso online, porque eu acho que ela pode se sentir envergonhada em algum momento, alguma coisa assim. Carnaval. Desculpa, tem pé da minha. Não acabou. Então não é Gambelém. A gente mudou para Londres em 2017, então faz 4 anos. E a gente mudou porque a gente queria mudar mesmo, construir a vida aqui. A gente estava no momento que a gente queria ter filhos, mas a gente achou que fazia sentido mudar antes, estruturar um pouco nossa vida aqui e aí ter filhos depois, que foi mais ou menos o que a gente fez. Então ela nasceu aqui, Ela né? nasceu aqui, é. Ela já foi para o Brasil? Ela foi para o Brasil 3 vezes já. Desde Vocês vão continuar fazendo vídeo? Eu acho que sim, né? Muito obrigada às duas. E aí vão mais 2 palavras para vocês em casa repetirem. Auf Wiedersehen, graças. Tchau em alemão e grego.